Salve minha galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo com um vídeo diferente do habitual. Hoje eu vou reagir a alguns comentários que estão associados ao vídeo de ontem. Ontem eu publiquei um vídeo para vocês falando sobre 3 palavras que foram proibidas no Brasil documentalmente, né? Inclusive eu coloquei o link do documento que trazia a proibição dessas palavras aí, trazendo a reportagem sobre isso e os documentos históricos a respeito do assunto. E aí eu recebi vários comentários no vídeo, vários, muitos mesmo. E eu fiquei muito surpreso com os comentários e por isso eu decidi gravar o vídeo de hoje reagindo a esses comentários, porque alguns comentários foram ótimos, outros foram positivos, outros foram um lixo de comentário. É, exatamente, um lixo de comentário. Muita gente falou besteira e eu vou reagir a esses comentários. Vocês sabem que poucas coisas me fazem gravar vídeos assim com react, né, com reação, a não ser quando a galera fala coisa que não deve. Então eu realmente vou trazer esse vídeo aqui para vocês. Enquanto isso, vou ligar meu ar-condicionado aqui, Xablau. O Carlão vai rodar a vinheta para vocês poderem fazer inscrição no canal, deixarem um like e acompanharem a paulada que vem daí pra frente. Roda a vinheta, Carlão! Muito bem, então vamos lá. Que tipo de comentário vocês acham que surgiu após eu ter dito que essas 3 palavras foram proibidas na época do regime militar, entre parênteses, a ditadura no Brasil? Quantos comentários você acha que eu tive falando sobre o fato de que foram só 3 palavras? Bem, eu vou mostrar os comentários e vou falando um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro comentário. Não muito diferente de hoje em dia, que precisa tomar cuidado até com os pingos nos is. A censura tá lá, só não é literalmente ilegal. Bem, vamos começar com isso. Esse primeiro comentário já abre aquela desconfiança que você tem, né? A pessoa fala, naquela época foram só 3 e hoje que tudo é proibido. Não, hoje na realidade quase nada é proibido. Você pode falar exatamente tudo aquilo que você quiser. Afinal de contas, né, de acordo com o nosso texto constitucional, a liberdade de expressão é um direito que assiste ao indivíduo. Só é vedado o anonimato. Então, se você fala alguma coisa, você tem que deixar lá a sua cara, para estar estampada que essa é a sua opinião. Por quê? Porque existem crimes tipificados no nosso Código Penal que dependem de palavras que você emite. Então, você pode falar tudo, mas você precisa entender que cada palavra que sai da sua boca é um compromisso jurídico que você assume com a sociedade. Pablo, é você que está falando isso? Não, não sou eu que estou falando isso. Oswald de Coe, você tem aí Austin e Searle, uma gama gigantesca dos teóricos da argumentação inscrita na linguagem e das teorias associadas aos estudos discursivos. Quando você fala alguma coisa, aquilo que você fala representa o seu posicionamento e aquilo que você fala pode ter implicações legais. É por isso que a liberdade de expressão existe. Você não é previamente censurado. Como acontecia ali, naquele vídeo que eu mostrei, o cara ia publicar a música, opa, essa música não pode ser publicada. Por quê? Porque aqui tem a palavra liberdade desse jeito, isso aqui é perigoso, tá? Então, ninguém faz isso com você. Você começa a falar, ninguém vem e tapa a sua boca. Você pode falar, mas depois você precisa prestar contas daquilo que você falou. E as pessoas confundem isso com liberdade de expressão, confundem isso, mas cadê o meu direito? Direito você tem.
Se aquilo que você fala prejudica objetivamente uma pessoa, por exemplo, num caso de discriminação, você é responsável por aquilo que você falou e legalmente deve ser responsabilizado. Da mesma maneira que uma pessoa, se falar alguma coisa a respeito de você, você sabe que ela pode ser responsabilizada. Entende? É o estatuto, né, da liberdade de expressão. Você é livre, mas você precisa entender que isso pode trazer repercussões. Aqui, segunda, um comentário do nosso brother Chapelão aqui. Conversa fiada, porra. Então veja, no vídeo eu trouxe os documentos históricos, eu mostrei que aconteceu, mas na opinião do nosso colega é conversa fiada, porque muito provavelmente eu estava mentindo e eu quis inventar essa história. Me deu o trabalho de inventar isso, inclusive de criar um site falso para a galera ir lá e consultar o documento, né? Pois é, né? Foram apenas 3 palavras pré-censuradas. Pior é agora que os, entre aspas, entendidos já proibiram um sem número de palavras e expressões politicamente incorretas. Realmente era feliz e não sabia. Bem, se você se considerava feliz na época do regime militar, eu sugiro que você vá, sei lá, vá morar num lugar em que ainda exista um regime militar, em que ainda haja um controle militar. Quer ver, por exemplo, lugar em que existe controle militar? Deixa eu pensar. Venezuela. Aí sim você tem um lugar legal para você morar, porque aí existiu o controle dos militares. Sabe outro lugar que você poderia ir? Olha só, você pode ir para Belarus, ou também conhecido como Bielorrússia, né? O lugar em que você sequer podia falar que a Comissão Olímpica errou seu cadastro sob pena de você ser politicamente perseguido e até mesmo assassinado dentro do país, porque disse que a Comissão Olímpica errou o seu cadastro. Isso aconteceu nos últimos Jogos Olímpicos, né? Outra coisa interessante, a pessoa disse aqui, entendidos entre aspas. Eu não sei o que isso significa, né? Mas geralmente é alguém que acha que quem estuda não sabe as coisas e quem sabe é realmente quem se informa, sei lá, por aplicativo de mensagem. E aqui ele colocou, foram apenas 3 palavras pré-censuradas. Não, amigão, esse é o meu vídeo inicial a respeito dos elementos que já foram censurados no Brasil. Sabe quantos livros foram censurados pelo título? 200. 200 livros, mais de 500 filmes, mais de 150 peças de teatro. Piadas eram censuradas. De outro lado, você tinha filmes que não tinham censura alguma, porque esses filmes agradavam a uma determinada casta que mandava. Quais filmes eram esses? Os filmes de pornô chanchada. Tá? Mas enfim, isso é um assunto para outro momento. Então não foram apenas... Eu trouxe 3 palavras que foram censuradas, tá? Uma numa música e 2 no caso mais absurdo, que é na revista de palavra cruzada. Mas nós tivemos uma documentação gigantesca. Cara, isso é documentação da memória do Brasil. Isso está registrado. Todos os elementos que foram censurados por causa do título. Havia livro que era censurado porque tinha a palavra paixão no título. Havia livro que era censurado porque tinha a palavra vermelho no livro, no título do livro. Tinha livro censurado porque tinha a capa vermelha. Havia livro censurado que falava, por exemplo, o título era Amor Incandescente. Dizia que esse título dava a ideia de desejo sexual e era censurado. Entendeu? Então, essas 3 palavras foram exemplos. Olha lá, vamos continuar. Eu vivi naqueles tempos, uma palavra que não podia ser mencionada, nem em conversa, só ao pé do ouvido, era a palavra ditadura. Exatamente, as paredes tinham ouvidos, né? Afinal de contas, havia até mesmo a ideia de que as pessoas que ouvissem isso denunciassem as demais. Pois é, caro professor, hoje temos bem mais de 3 palavras censuradas. Curioso, não, porque nós não temos palavras censuradas hoje, né? Existem palavras que, se você disser, por exemplo, você comete crime. Se você, por exemplo, chegar a determinado lugar e começar a fazer apologia ao nazismo, você vai ser preso. Por quê? Porque apologia ao nazismo é crime, certo? Apologia ao nazismo é crime, isso está tipificado lá, isso está tipificado no nosso texto legal, beleza? Olha só,
hoje em dia está bem pior. Não está. Se estivesse, você nem poderia ter feito esse comentário. Mas você sabe por que nós temos esse posicionamento das pessoas? Por causa desse último comentário aqui, ó. Hoje existe a censura do politicamente correto. O politicamente correto, né, o termo politicamente correto, ele vem para designar uma série de críticas a determinadas expressões que são consideradas expressões ofensivas por algumas pessoas. Existem expressões que são notadamente politicamente incorretas e existem expressões que são forçadamente politicamente incorretas. Aqui dentro do meu canal mesmo eu falo sobre isso. Eu falo sobre, por exemplo, palavras ou expressões que as pessoas dizem que têm uma origem racista, eu vou lá, trago a etimologia e mostro que a origem não era racista. Por outro lado, existem palavras e a maneira de dizer alguns elementos que são palavras racistas ou sexistas, né? Enfim, isso existe, esses elementos existem. Agora, não existe uma censura do politicamente correto, porque, como eu disse, você ainda pode falar o que você quiser. Agora, se aquilo que você disser for ofensivo no quesito relativo, por exemplo, à raça, no quesito relativo à orientação sexual, né? O raça é até um termo estranho, mas vamos pegar outro termo para falar. Por a cor, orientação sexual, se você disser, você manifesta isso for uma opinião de natureza preconceituosa, você incorre num crime. Falar você pode, mas você também precisa responder por isso. Ah, Pablo, mas eu não concordo com isso. Mas daí é outra coisa, né? Eu também não concordo com pagar alguns impostos, mas eles estão na lei e eu sou obrigado a pagar. Então é dessa maneira que funciona. Coisa importante para você parar para pensar. Você é religioso? Sim, sou religioso. Pois é, então você tem liberdade religiosa, você pode professar a sua religião, certo? Você é livre, por exemplo, para andar com uma camiseta que tem a figura religiosa, a figura em que você crê. E ninguém pode te impedir de andar com essa camiseta. Você pode andar com os seus adereços religiosos, você pode andar com qualquer coisa que expresse a sua religião. Isso é liberdade religiosa, certo? Agora, você não pode confundir liberdade religiosa com imposição religiosa. Imposição religiosa, basicamente, é você pensar que a sua religião é a única que existe e a única correta. E você fala mal da religião das outras pessoas. Caso simples. Se você for uma pessoa católica e você fala mal da religião de uma pessoa, sei lá, a pessoa é da igreja satanista. Se você falar isso, você está sendo preconceituoso em relação à liberdade religiosa da outra pessoa. Ela é livre para professar a crença dela, certo? Você é livre para dizer que você acredita naquilo que você quiser, entende? Você é livre, inclusive, se você quiser escrever todo mundo daquela religião X acho que vai para o inferno. Você é livre para fazer, mas esse comentário pode ter repercussões jurídicas. Então não é uma censura, é uma questão de bom senso. Você gostaria de que uma pessoa chegasse e falasse sobre a sua religião? Não, Pablo, mas fazem. Então, você tem o direito de evocar a responsabilidade jurídica de quem fez aquele comentário. Da mesma forma como uma pessoa que se sente ofendida pode ingressar com uma ação contra você, você pode ingressar com uma ação contra quem ofende você no seu aspecto religioso, no seu foro religioso. Entende? Então, não é uma censura do politicamente correto, mas é uma tentativa de caminhar para que as pessoas se manifestem de forma a não criar situações incômodas para outras pessoas, certo? Em determinado momento, era comum você falar tais palavras ou utilizar tais expressões, porque talvez você nunca tenha parado para pensar que aquilo é extremamente ofensivo. Vamos falar aqui, por exemplo, sobre nacionalidade. Imagine você, brasileiro, sai daqui, brasileiro, e vai, por exemplo, para a Suíça. E você está numa roda de suíços conversando, e aí você ouve um falar assim, mas toma cuidado que a gente está falando que aqui tem esse brasileiro aí. Brasileiro geralmente é burro, brasileiro geralmente é bandido, brasileiro geralmente fede,
Brasileiro, geralmente, não dá para você deixar nada aqui em cima da mesa, porque ele vai levar, ele vai te roubar, ele não sei o quê. Esse tipo de coisa não geraria um constrangimento em você? Geraria, né? Pois é, então você precisa pensar nas situações em que você é o diferente, o que geraria um constrangimento. As pessoas falam nesse termo censura do politicamente correto, por quê? Porque elas querem ter o direito de falar qualquer coisa, por mais aberrante que seja, e não terem uma reprovação, mesmo que social, por causa disso. É um assunto bem delicado e você precisa tomar cuidado. Olha só, vou continuar aqui com aquilo. Hoje tudo é ofensivo, menos as cenas picantes dos programas das novelas. Mas também é ofensivo. Também é ofensivo. Eu, por exemplo, acho extremamente ofensiva uma cena picante de programa e novela. É exatamente por isso que quando chega à noite o horário de novela em que eu sei que vai haver uma cena picante ou que vai haver, por exemplo, novela sobre traição, gente, sei lá, fazendo qualquer tipo de coisa, se drogando, esse tipo de coisa que eu não quero que meu filho veja, o que eu faço? Eu troco de canal. Eu coloco, por exemplo, sei lá, na Galinha Pintadinha, eu coloco lá num canal de curiosidades, de ciências, e eu assisto junto com meu filho. Agora, se você quer deixar o seu filho ou a sua família assistindo televisão e você ficar mexendo no teu celular sem se preocupar com o que a pessoa assiste, isso é um problema seu. Por quê? Porque a menos que haja um controle de conteúdo que se chama censura, na televisão, a depender do horário, pode passar o que quiser. Agora, eu vou trazer à sua memória uma coisa que talvez você não saiba muito bem, tá? Mas eu lembro com clareza. Eu tenho 34 anos. Quando eu tinha 11 anos, eu me lembro, por exemplo, de que no SBT, filmes semi-eróticos passavam como é que era na tela? No cinema em casa, uma coisa assim, que passava à tarde. Eu me lembro de que filmes com as mulheres mostrando os seios, aparecendo praticamente o corpo nu, passavam às 2 da tarde. Bem, passava Brinquedo Assassino à tarde, passava O Exorcista à tarde, passava propaganda de cigarro à tarde, passava propaganda de bebida alcoólica à tarde. Hoje, por mais que você fale mal da mídia e não sei o que, das novelas, a partir de que hora começa a passar uma cena de nudez na televisão que você assiste? Ah, Pablo, direto. Quero que você me diga em que horário passa cena de nudez. Tipo assim, qual atriz da Globo ou da Record, do SBT, de qualquer coisa, de qualquer novela, qual delas aparece nua? Em que horário? Porque é isso que você tem que parar a pensar. Porque eu estou dizendo para você, eu, criança, me lembro claramente de passar na sessão da tarde, filme de terror, filme com gente pelada. Entende? Então quando as pessoas pensam, antigamente era melhor, sei lá, talvez você queira ver uma, entre aspas, pornô chanchada à tarde na sua casa, né? Falta um pouquinho de memória pra galera. Lembra os desenhos que passavam? Que tipo de desenho passava? Você lembra que tipo de programa passava para criança? É exatamente esse tipo de coisa que você precisa levar em consideração antes de soltar um comentário imbecil no vídeo alheio. Ó, outro aqui, ó. Opa, caiu aqui minha parada. Calma lá que eu vou arrumar. Fica tranquilo aí. Chegou a ser uma parada tão louca aqui que até saiu da minha tela. Deixa eu manter aqui. Beleza. Olha lá. A Meire, e eu falo o nome da Meire porque ela deixou um comentário muito legal, né? Gostando muito do formato dos assuntos abordados nos últimos vídeos do canal. Inovando com muita propriedade. Ela se refere a essas palavras, se refere ao vídeo que eu fiz sobre a lei do ventre livre. Agora, sobre este vídeo, enquanto proibiam palavras que eram palavras nada a ver, o sistema produzia pornô chanchada a 1000. Exatamente. Nada contra esse tipo de filme, mas o que vale é a curiosidade e a seletividade do que é impróprio, imoral, etc. Acho que as mulheres dos censores não frequentavam as salas de cinema e eram muito alienadas sobre a realidade ao redor. Gente hipócrita.
Mas enfim, cenas de um país cheio de curiosidades de um tempo onde liberdade e democracia foram suspensas por um grupo de malucos. Eu não sei se você deve se lembrar, mas nessa época os filmes de pornô chanchada passavam no cinema. Eles passavam no cinema, tá? Então pensa quem frequentava a sessão de cinema para ir assistir a um filme pornô. Isso acontecia no Brasil. Então sempre que você pensar assim sobre, porque hoje tudo pode, toma cuidado. Faça uma comparação, faça uma análise histórica, uma análise também chamada diacrônica, mas não apenas selecionando os fatos que você acha interessante, selecionando todos os fatos que ocorriam ali, beleza? Vou continuar com essa série, trazendo os livros que foram censurados, os filmes e tudo mais, porque eu acho que é um registro histórico e vale a curiosidade. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiros!